Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula especial, é uma aula de revisão do primeiro bimestre. Na verdade, tudo do que vocês já aprenderam, a Pro vai recordar apenas para vocês, tá bom? Então, vocês prestem bastante atenção para que vocês possam entender todo o conteúdo, se ainda ficou alguma dúvida. A Pro fez uma tela aqui, separou uma tela para vocês. Vamos lá. Ah lá, revisão de língua portuguesa do primeiro bimestre. Então, é tudo que vocês já sabem. Vamos só recordar. Quais foram os gêneros textuais que nós estudamos logo no primeiro bimestre? Então, aqui tem alguns. Foi a carta. Lembra que a gente falou que precisava ter o vocativo, tem que ter a data, tem que ter a mensagem, a assinatura e a despedida? A despedida e a assinatura, na verdade? Tem o poema também, que é formado por versos e por estrofes. Tem a história em quadrinho, onde tem aqueles balões onde você coloca os seus pensamentos, a sua fala, aqueles que vocês mais gostaram. Tem a notícia, que é onde você pode ler em jornal, revista, em blog, um fato que aconteceu. Então, ali vai contar a notícia. E o relato biográfico, que conta a história da vida de alguém. Aqui nós estudamos a Diocina. Nós estudamos a canção do exílio, vocês se recordam? Lá falava, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês repararam que todas essas frases que eu falei estão com letras maiúsculas? Lembra que a gente aprendeu? Todo início de frase deve ser escrito com letra maiúscula, assim como nome de pessoas, nome de lugares. Então, não esqueçam de quando vocês forem iniciar a frase, colocar com letra maiúscula. Nós aprendemos também, muitas vezes, inclusive, artigos definido e indefinido. Lembra dos definidos? O, a, os, as. Aliás, definidos, né? O, a, os, as. E os indefinidos, um, uma, uns, umas. Então, se eu estivesse dando esse poema para você agora, poder fazer a busca de artigos definido, por exemplo, você poderia olhar ali, ó, na primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O é um artigo definido. Olha ali também, as aves que aqui gorjeiam. As já está dando um outro artigo definido. Então, toda vez que você for fazer análise, preste bastante atenção, porque está tudo muito claro. É só você se concentrar, tá bom? Nós estudamos também o dígrafo. O que seria o dígrafo? Seriam duas letras que são pronunciadas juntas. Lembra, a gente sempre falava do RR ou do SS, mas tem também ali, ó, no primeiro verso ali, ó, minha terra, os dois R's que a Pro falou, mas olha antes, minha, NH, ele é um dígrafo também, porque minha tem um único som, mas são duas letrinhas, tá vendo? Então, isso é um dígrafo. Nossos, olha lá, o SS também é dígrafo. Outra coisa que nós estudamos são os substantivos, isso a gente falou bastante também, vocês se lembram? Substantivo é que dá um nome a todas as coisas. Então, vamos continuar ali, ó. Minha terra tem palmeiras. O minha, ele está dando nome para alguma coisa? Não, né? Mas terra, está dando nome, não tá? Se eu falar assim, terra, você sabe o que é uma terra, não sabe? Então, terra é um substantivo. Olha lá, palmeiras. Palmeiras, se eu falar, você também vai entender o que é. Também está dando nome, então também é um substantivo, tá bom? Pronomes possessivos, a Pro falou muito disso também. Vocês se lembram quando eu falava minha caneta, o seu estojo? Isso são tudo pronomes que indicam a posse de quem pertence. Então, olha lá, minha terra tem palmeiras. O minha é um pronome possessivo. Nosso céu é nosso, de todos nós, também indica a posse de quem é. Então, pronome possessivo, não esqueçam,
posse. Lembra que a Pro falava posse? De quem é? Quem é o dono? E o último ali é o tem e o tem. Nós também falamos bastante disso, né? Olhem ali, ó. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Os dois estão escritos com tem. Mas vocês se recordam a diferença de um e do outro? Eu tenho certeza que sim. Olha lá, nosso céu está no singular, então esse tem não tem acento. E nossas várzeas têm mais flores. Nossas, plural, várzeas, plural. Então esse tem acento. Lembra que a gente sempre falava assim? Então vamos lá para a próxima agora. Adjetivo é aquilo que indica uma característica, uma qualidade. Olha lá, céu azul. O azul é a qualidade, podia ser um céu vermelho, um céu colorido, estaria indicando a qualidade ou a característica desse sol. Olha lá, o maravilhoso e o bonito também são características, qualidades ou está classificando, tá bom? O verbo é tudo aquilo que indica ação. Então, quando a gente anda, quando a gente fala, quando a gente canta, quando a gente come, quando a gente dança, quando a gente dorme, tudo indica ação. Então, o verbo é dessa forma. Só que nós temos o verbo também em andamento, que está acontecendo. Então, aquele verbo que está acontecendo no momento, nós chamamos de gerúndio. E ele é formado pelo sufixo NDO. Lembram? Explorando, observando, acabando, falando, cantando. São tudo verbos que estão acontecendo no momento, só que são classificados como verbo no gerúndio, tá bom? Outra bem legal aqui, ó. X com som de S ou Z. Existem várias palavras escritas com X, mas ela tem o som de S ou Z. E aí você só vai conseguir saber quando você estiver pronunciando essas palavras. Olha lá, explorando é o verbo no gerúndio. E olha o som, explorando é com S. Exuberante, o X aqui já está com som de Z, exuberante. Agora escuta você aí. Excluir. Tem som de quê? De S. E êxodo. Tem o som de quê? Som de Z. Muito bem. Então, quando você faz a pronúncia, você consegue saber se o som é S ou Z. Nós estudamos também o substantivo coletivo. Lembra que a gente falou de biblioteca, que era o coletivo de livros, pinacoteca, que era de quadros, e nós estudamos lá no nosso livro também cana, que o coletivo é canavial, manga, que o coletivo é manguezal, algodão, algodoal e laranja, laranjal. Vocês repararam que esses coletivos terminam sempre com al? Não são todos, tá? Que nem livro, biblioteca, mas a maioria dessa forma, tá bom? Agora nós vamos para as palavras homófonas. Tem o som, né, estranho, homófonas. São aquelas que a pronúncia é idêntica, mas a grafia, a escrita dela é diferente. Então, prestem atenção ali, ó. Não suba no assento. Mas qual é o desenho que está ali? É de um banco. Então, o acento que está escrito com C é acento de palavras. Lembra das sílabas tônicas que tem o acento? Então, esse acento com C refere-se a acento de palavras. E o acento com 2 S é o acento do banco mesmo para a gente se sentar. Ali do lado, aluga-se casa de campo R$100 a diária. Será que está certo isso? Não. Quando a gente está falando do número 100 ou dos R$100, ele é escrito com C. Aquele 100 com S é quando não existe, sem nada. Então, vocês separaram que a pronúncia é igual, mas a escrita é diferente. E o sentido também ali no caso, né? Olha lá, vende-se nós. Nós estamos sendo vendidos, será?
Não, esse nós se refere a nós, e o nós com S, aliás, com Z ali embaixo, é aquela frutinha gostosa que a gente come. Então, nós com Z refere-se à fruta e nós com S seríamos nós. O último ali, ó, concerto de sapato. Nós estudamos também esse concerto, lembram-se? Não é concerto de música, porque o concerto com C é o concerto musical, mas ali está se referindo ao concerto do sapato. Então, se é concerto de alguma coisa, ele é escrito com S. Então, lembre-se, as palavras homófonas têm a pronúncia igual, concerto e concerto, mas a escrita, a grafia dela é diferente, certo? E por último, agora nós vamos na pontuação. Nós já estudamos vários sinais de pontuação que devem ser utilizados quando vocês vão fazer algum gênero textual. E os sinais que a gente vai observar agora é o de interrogação, que ele é utilizado no final de uma frase quando se está fazendo uma pergunta. Olha lá, você gostou dessa fruta? A exclamação é um sinal de pontuação utilizado para expressar sentimentos, como admiração, medo, raiva e outros tantos. E ali o ponto foi utilizado na frase: que belo dia de sol. Então, você está feliz, admirado. Então, você coloca uma exclamação nessa sua frase. O ponto final, que ele indica uma pausa total, absoluta, acabou. Olha lá, fiz um bolo de fubá para o lanche. Pronto, acabou minha frase, não vou falar mais nada. Então, eu uso ponto final. E por último ali, a reticências. É um sinal que indica que a frase está incompleta e o que o leitor fica pensando o que iria acontecer no final. Eu começo a minha fala, mas eu paro. Por exemplo, não quero nem ver. Então, eu parei de falar o que está acontecendo e quem está me ouvindo ou quem está lendo vai ficar imaginando o que eu não quero ver, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode rever o vídeo novamente, ou se precisar, entre em contato com a Pro, que eu te dou um auxílio, te explico alguma coisa a mais que você precisar, tá bom? Então, preste bastante atenção nessa revisão para você poder realizar a sua atividade. Um grande beijo para você e até!